Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Como vocês estão vendo, essa semana é diferente, é uma aula gravada, então para vocês terem a interação comigo de alguma forma, porque sempre rola alguma dúvida, alguma questão, alguma reflexão de vocês, que a gente troca uma ideia durante a aula, vocês ou deixem nos comentários aqui no YouTube mesmo, ou me mandem no privado, de repente é até mais fácil, podem me enviar uma mensagem no privado, que assim eu respondo até amanhã no máximo, vocês já vão ter a minha resposta, tá? Hoje a gente vai falar sobre Michel Foucault, que é um autor muito importante do século XX já, um cara que foi um filósofo formado em filosofia e psicologia, mas na verdade o trabalho dele influenciou todas as ciências humanas, né? Como eu coloquei, né? Foi um filósofo, historiador das ideias, teórico social, também ele era crítico literário, né? Se formou em filosofia e em psicologia. O fundamental que a gente tem que saber sobre ele é que as teses dele, né, os trabalhos dele passam muito pela relação entre conhecimento e poder. Como é que se utiliza o conhecimento, os saberes nas relações de poder para gerar controle social, né, através das instituições. Quer dizer, para gerar um certo controle sobre os indivíduos, sobre o comportamento dos indivíduos. Os trabalhos famosos dele, né, mais reconhecidos, envolvem críticas que ele fez a instituições sociais, como a própria medicina, a psiquiatria, a prisão, né, o sistema de justiça. E um trabalho também muito interessante que ele fez sobre a história da sexualidade, né? Foram muitos trabalhos do Foucault que foram interessantes, que são importantes. Mas os que eu trouxe para destacar, que a gente vai falar sobre alguns deles por cima, a gente pode destacar As Palavras e as Coisas, Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, História da Loucura, História da Sexualidade e também Arqueologia do Saber. Esse cidadão aí, então, é o seu Michel Foucault, cara que teve um grande impacto, né, nas ciências humanas a partir do século passado. E a gente vai direto ao ponto. O principal conceito, a principal contribuição, na minha visão, né, do Foucault, que é o conceito de poder, como ele via o poder. E ele utiliza esse termo, né, saber poder, ou poder saber. Como o conhecimento e o poder, né, os saberes e o poder estão intimamente ligados, né? O que ele vai falar sobre o poder? O poder não pertence a ninguém. Não pertence ao Estado, não pertence ao sistema de justiça ou a uma classe dominante na sociedade. Ele não vê o poder como algo que pode pertencer a alguém, né? Esses fatores, né, o Estado, a justiça ou as classes sociais, são instrumentos das relações de poder. Mas o poder ele não está localizado num lugar, na mão de alguém, né? Não está concentrado em alguém. O poder ele está disperso em toda a estrutura social. Ele está espalhado, ele está em toda parte, na verdade, né? Inclusive no que ele chama de mecanismo de resistência. Então, se vamos dizer assim, existe um opressor e um oprimido, existe uma classe que domina e uma dominada, o poder também está no dominado de alguma forma. Mesmo que seja uma posição de desvantagem ali, né? Mas o poder está em toda parte. Ele está em quem domina, ele está no dominado. Ele está nas forças contra-hegemônicas, né? Que não estão fora das relações de poder, mas fazem parte dessas relações, né? Então o fundamental aqui é, o poder para o Foucault ele é relacional. São relações de poder, ou correlações de poder. Essas relações existem na medida em que existem também resistências, né? Existem alvos para essas relações, né? Então, o que é interessante nos trabalhos dele, que ele vai desenvolver para falar sobre o poder, sobre essa microfísica do poder, né? Esse poder que se espalha na sociedade e que disciplina os nossos corpos, disciplina os indivíduos, né? Ele vai estudar as técnicas, né, as estratégias, os mecanismos com que fazem com que certas decisões sejam aceitas na sociedade. Certas coisas são consideradas verdadeiras ou normais. Ele mesmo vai ter essa preocupação com o que é dito o que é normal ou o que não é. Certas coisas são aceitas, são consideradas normais, são consideradas verdade, outras não. Então ele tem essa preocupação com os discursos de verdade, os discursos sobre o que é verdade, que existem na sociedade, que são produzidos. As relações de poder produzem esses discursos.
E essas relações de poder, elas não podem acontecer sem ocorrer também uma produção de discurso, um funcionamento de um discurso que sustenta as relações de poder na sociedade. Então, discurso, conhecimento e poder estão relacionados para o Foucault, né? Então a gente não pode pensar o poder como apenas no polo negativo, ele vai colocar, né, no lado da repressão, do poder do Estado intervindo, reprimindo, por exemplo, uma população, nesse sentido negativo, da imposição pela força. Ele vai colocar que não, o poder ele tem um outro lado, né? Ele tem um polo positivo, a positividade do poder. O poder ele faz com que sejam produzidos discursos na sociedade e esses discursos significam a nossa vida, regulam a nossa vida e acabam disciplinando os indivíduos, ou como ele coloca, disciplinando os nossos corpos. Então o poder não é apenas repressão, ele não é apenas esse lado, esse polo negativo, ele tem um outro lado que regula a nossa vida, significa a nossa vida e muitas vezes a gente não se dá nem conta disso, né? Então uma citação dele que é interessante, que eu trouxe do livro Vigiar e Punir, em que ele fala sobre o poder e a relação com o saber, né? Esse saber-poder. Nós temos que admitir que o poder produz saber, que o poder e saber estão diretamente implicados e que não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber. Não há saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Ou seja, saber, poder, os dois estão diretamente, intimamente ligados, né? Essas relações não devem ser, então, analisadas a partir de um sujeito de conhecimento que seria ou não livre em relação a um sistema de poder, né? Mas a gente precisa considerar o contrário, que o sujeito que conhece, ou seja, o indivíduo que acessa um conhecimento, os objetos a conhecer e mesmo as modalidades de conhecimento que existem são outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder saber e das suas transformações históricas. Então essa citação que ele coloca no início do Vigiar e Punir, esse trecho, né, ele está falando exatamente sobre isso, essa relação íntima entre o conhecimento, entre a produção de discursos e as relações de poder. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Agora a gente vai caminhar para alguns exemplos, algumas obras dele, as principais que eu tenho uma proximidade muito grande também, que eu tive a oportunidade de estudar aí ao longo da minha trajetória, e que a gente pode tentar entender melhor essa relação de conhecimento, de saber com poder. No exemplo da sexualidade, né, ele vai escrever na verdade uma obra que é dividida em 3 livros, né, a história da sexualidade. Tem a parte 1, 2, 3, na primeira parte, que é a história da sexualidade, a vontade de saber, ele vai fazer uma análise, né, da construção dessa ideia de que existe uma sexualidade humana. Da onde veio isso? Então ele vai lá no Freud, na psicanálise, né, e ele vai constatar que a psicanálise mobilizou um discurso de saber que foi fundamental para construir, né, que da onde é que veio a ideia da sexualidade humana? Ele vai colocar, veio da psicanálise, veio do Freud. O Freud fala em libido, né, em energia vital, na pulsão vital, que seria essa fonte aí da sexualidade humana, né? Isso ele vai colocar, na análise dele, como isso influencia o Ocidente de diversas formas naquele período ali, né, a partir do século XIX. Então, as punições, os métodos punitivos da justiça mesmo, passam a ser atravessados mais pela questão da medicina, da psiquiatria, da psicanálise, né? A noção de que quanto mais louco, menos culpado, né? Não prender o cara na cadeia, mas prendê-lo em outro lugar, né? Num manicômio, no caso, né? A partir disso ocorre a categorização de quem é considerado louco, o normal e o anormal, né? Dos criminosos, dos que passam a ser considerados perversos, e também no quesito da sexualidade mesmo se categoriza as sexualidades que são consideradas periféricas naquele momento, né? A partir do desenvolvimento dessas ciências. Por que elas são consideradas periféricas? Porque existe uma sexualidade nessas relações de poder que é considerada central, ou anormal, ou a mais padrão, que seria a heterossexualidade. Então ele vai fazer uma análise e ele vai demonstrar como isso está funcionando.
Com essa ideia da sexualidade também, vai se materializar uma ideia de infância que não existia antes do século XIX. A criança passa a ter um novo papel, né? um novo momento da criança, vamos dizer assim. Isso passa também pela descoberta do Freud de que existe uma sexualidade pré-genital, né? Quer dizer, a sexualidade humana não tem a ver só com genital, tem a ver com todo o desenvolvimento psíquico nosso desde que a gente nasce, né? A nossa pulsão, a nossa libido, quando a gente é um bebezinho, é em se alimentar. Isso vai mudando, ao longo dos anos vai se desenvolvendo. Com o tempo, com a idade, aí sim se desenvolve, né, a parte da sexualidade relacionada à genital, mas isso se desenvolve ao longo da vida da pessoa, né, a partir de um certo ponto. Então, o que o Foucault vai falar sobre essa ideia da sexualidade que nasce no século XIX? Isso nasce como uma espécie de dispositivo de controle, que vai se instaurando nos corpos das pessoas, as pessoas vão se reconhecendo a partir desse discurso, através dos discursos, né? Que ocorrem como? Através das relações de poder daquela época. Então, ele vai colocar o quê? Era útil, essa discussão sobre a sexualidade era útil para a época, para as discussões da época, porque ocorreu um momento ali, na passagem para o século XVIII e o século XIX, em que os governantes eles passam a pensar estrategicamente a ideia de uma população, né, as ideias das populações, do aumento populacional e taxas de natalidade, taxas de mortalidade. Então a questão do sexo em si vai ter uma importância estratégica do ponto de vista político, econômico. Então vale a pena se produzir um discurso sobre a sexualidade, né, naquela época. E outra constatação que ele traz é que a sexualidade era uma demanda da burguesia no século XIX, né? Porque a burguesia, precisava de algo para se distinguir como classe dominante na sociedade. Ela já não possui o chamado sangue azul, né? Que distinguia a antiga nobreza no feudalismo. Então, um fator de distinção da burguesia como a classe hegemônica da época, né, seria ter essa sexualidade regulada, saudável, que tem interferência da medicina, da psicanálise, todo um controle, todo um olhar para isso que não existia antes, né? Ou seja, a sexualidade ela vai ser um objeto de saber e de poder daquela época, né? Como pensar isso, né? Pensando nessa produção de discursos, pensando também como a ciência produz esses discursos. Embora não seja só a ciência que produz o saber, né? Existem conhecimentos, saberes religiosos, existem saberes do senso comum, de diversas esferas, do mundo do trabalho, mas também existem os saberes, os conhecimentos científicos, né? Então, outras constatações que a gente pode trazer do Foucault, né? Falando de discurso, né? Entendendo um discurso enquanto um grupo de afirmações que estão dentro de uma mesma estrutura, né? De uma mesma formação discursiva. Isso podemos dizer que é um discurso. O discurso ele sempre se coloca em prática através de relações materiais, né? O discurso ele é prática para o Foucault. Então os conhecimentos de cada época, os saberes de cada época, que são formados a partir de disputas de poder da época, acabam estabelecendo regimes de prática. Quer dizer, acabam influenciando as pessoas a padronizar os seus comportamentos, ou padronizar os nossos corpos, a partir desses discursos e a partir dessas relações de poder. Esses discursos eles se impõem como verdadeiros e acabam ordenando a nossa vida. Então, de novo, o saber não pode ser entendido separado do poder, os dois estão juntos, né? Um exemplo que dá para utilizar, o conhecimento produzido por um cientista mesmo, em laboratório, seja qual for cientista, em laboratório das ciências exatas ou das ciências humanas. Ele não está isolado dessas relações de poder, ele não está isolado da produção de discursos daquele período da sociedade, né? E falando em termos simples, o conhecimento científico que um cientista produz pode ser lido como uma espécie de uma resposta para a demanda da época, vamos dizer assim, né? Essa resposta, que seria, né, um conhecimento produzido a partir de uma pesquisa, coisa e tal, ele toma corpo também sendo influenciado de uma forma ou de outra, atravessado, moldado pelas relações de poder daquela época que o conhecimento está sendo produzido. Então um exemplo interessante que está num artigo da Londa Shibinger, que é um artigo sobre primatologia, sexologia,
em que ela vai trazer uma discussão, né, um problema que eu considero que tem muito a ver com isso do Foucault. Dá pra gente fazer uma relação. Que, na verdade, ela está falando sobre a biologia em algum ponto do texto e como a classe dos mamíferos, né, mamália, como que ganhou esse nome. A classe a qual nós pertencemos, né, os seres humanos. Ganhou esse nome não foi por acaso. O que ela vai trazer? Ela vai mobilizar lá na discussão dela que existiriam na época, quando foi produzido esse conceito de mamíferos, existiam outras características que poderiam ser escolhidas para definir a classe. Poderia ter sido escolhido outro nome, mas por que se escolheu para ficar, né, na ciência, ali na biologia, o nome mamífero? Essa característica de amamentar os filhotes foi escolhida para nomear a classe a qual os seres humanos pertencem. Porque naquele período ocorria na Europa uma campanha para que as mulheres amamentassem ou não deixassem de amamentar os seus filhos. Então vejam isso, né? É produzido um conhecimento científico naquela época, a gente aprende até hoje esse conhecimento, ele tem a sua validade e tudo mais, mas ele não está isolado de relações de poder da época. E foi um saber que, mesmo que se pode ser considerado sutil, vamos dizer assim, mas se nomeou essa classe de seres vivos, né, a qual nós pertencemos, a partir dessa característica, justamente porque era uma demanda da época. Estava se ressaltando isso, a importância da amamentação, da mulher amamentar. Então não é por acaso que nós nos chamamos mamíferos. Avançando, né? Mas seguindo na mesma linha. Esse texto aqui, esse livro, talvez seja o mais famoso do Foucault, o mais reconhecido, o mais lido. É muito, inclusive no direito, né, em outras áreas que não é apenas nas ciências sociais, na sociologia. E é um livro muito interessante em que o Foucault ele vai se perguntar, preocupado com transformações sociais que ocorreram, ele vai perguntar por que os sistemas jurídicos, né, de justiça na Europa foram abandonando a tortura e a execução em praça pública para adotar as cadeias, as prisões, né? Então ele vai mostrar o quê? Na verdade, o poder não mudou. O que mudou foi a forma de colocar em prática, né? A forma de executar esse poder, de como que a punição agora passa a ocorrer, de uma outra forma. Então o nascimento da prisão diz respeito a isso, a essa mudança da forma como o poder está sendo exercido na sociedade, né? No período anterior, né, ali da Idade Média, coisa e tal, na Europa, com as monarquias absolutistas reinando, ou seja, reis com poderes ilimitados, uma tirania tremenda rolando, era tradicional as execuções de quem era considerado criminoso em praça pública, em eventos públicos, era como uma espécie de teatro. As pessoas iam assistir alguém sendo enforcado, degolado e por aí vai, né? Porém, com o tempo, isso passou a perder eficiência. Começou a ocorrer casos de solidariedade do público cada vez mais com a pessoa que ia ser morta. Quer dizer, a pessoa tá indo lá sendo levada pelos carrascos para ser morta e quem tá ali na rua, tá na volta, conhece a pessoa que vai ser morta, considera injusta aquela punição. Então começou a dar problema cada vez mais. Ocorria que a população até se juntava para linchar os carrascos que iam aplicar a punição, que iam executar alguém, ou mesmo ocorriam casos em que a condenação da pessoa à morte era revertida. Tamanha revolta que causava na população ali em assistir aquele ritual de execução. Então vamos dizer que ao longo do tempo foi perdendo a eficácia isso. Essa punição física, né, ela passa a perder espaço com as transformações sociais e com o passar do tempo. A gente tem que pensar num contexto aqui, um desenvolvimento do capitalismo, né, uma sociedade que vai se transformando, que deixa o feudalismo e vai para o capitalismo, passa a cair os absolutismos, né, a tirania dos monarcas passa a ser derrubada em alguns locais, passa a nascer repúblicas. Então existem transformações políticas, sociais, econômicas, a sociedade está mudando. E com isso as pessoas vão mudando também, né? E nesse contexto, qual é a importância de deixar de executar em praça pública e passar a prender as pessoas numa cadeia? Não é a preocupação com a pessoa que vai ser punida, com o criminoso. Não é isso. Não é isso. Mas é manter a humanidade de quem está exercendo o poder. É manter a humanidade de quem exerce a punição, né?
Então, o Foucault vai mostrar isso no Vigiar e Punir, é muito interessante. Primeiro, as execuções, elas eram em praça pública escancarado. Aos poucos a coisa vai mudando. Em algum momento ele já relata que a pessoa passa a ter o rosto coberto. Depois, em diversos locais, as execuções passam a ser escondidas, não é mais em praça pública. Isso vai avançando, cada vez menos lugares começam a ocorrer as execuções, até o ponto que vai chegar a deixar de existir essa prática, né? Vai indo, e vai perdendo a força, e até o ponto que deixa de existir, né? Isso ocorre por um lado, mas por outro lado, aí que vem o nome vigiar e punir, se muda a forma da punição, ok, muda, mas agora aumenta a capacidade de vigilância do Estado. Então, por um lado, a punição agora não é a execução, mas agora a vigilância passa a ser muito maior a partir daquele período ali. Um símbolo da mudança, né, já é ali no século XVIII, o projeto panóptico, que seria uma ideia de como seria uma penitenciária ideal, que esse cara, o Jeremy Bentham, que era um jurista, um filósofo inglês, ele produziu esse desenho que eu já vou mostrar para vocês, né? Essa ideia. É uma espécie de prisão Big Brother, né? Tem um centro de vigilância e as celas elas estão dispostas de uma forma que o guarda ele pode facilmente vigiar todo mundo ali. Seria uma espécie de penitenciária ideal, né? O panóptico. É essa a ideia aí, né? Vocês podem ver que é geralmente uma estrutura circular, né? Com uma torre no meio de vigilância e as celas dispostas de uma forma que tu consegue minimizar o esforço. Um guarda consegue, ou alguns guardas ali em cima, né, 2, 3, que seja, eles conseguem observar o que está todo mundo fazendo nas celas de um ângulo, né, mais de cima para baixo, assim, consegue visualizar tudo que está ocorrendo ali nesse presídio, né, nessa prisão. Então o que é interessante, né? Isso é uma metáfora para o que vai acontecer com a sociedade como um todo, na visão do Foucault, né? Então a punição, ela passa a integrar um sistema mais amplo de controle social, né? E o Foucault vai chamar isso de disciplina, né? Os corpos começam a ser mais disciplinados com essas mudanças. Então o que vai ocorrer? Passa a ser produzida uma série de técnicas, de mecanismos que envolvem saber e poder, sempre as duas esferas, que passam a regular a vida dos indivíduos. Categorizar os indivíduos, separar uns de outros, qualificar as pessoas. Então pensem, as pessoas são qualificadas, né, a partir das instituições, sejam como, no caso da psiquiatria, como loucos ou normais. Isso são construções também, são criações. O que é o louco? O que é o considerado o louco? Isso vai ser construído em algum momento, vai ser fabricado, né? Ou o doente e o sadio, né? A medicina vai dizer quem está doente ou quem não está, né? Passa a existir essa preocupação. Esse cara aqui tá doente, esse aqui não serve para trabalhar agora, tira ele fora. A gente precisa de gente sadia. Esse aqui é louco, esse aqui não serve. Tem que ser alguém normal, né? Ou mesmo na justiça, definindo quem é criminoso, quem não, ou quem é um bom cidadão. Então, ocorre na sociedade cada vez mais essas categorizações das pessoas e essas separações delas, né? Entre quem está dentro do padrão e quem está desviando do padrão, vamos dizer assim. Essa disciplina se manifesta onde também? Na escola. Passa a ter um padrão de funcionamento na escola, e a escola realiza, de certo modo, o mesmo exercício de quem presta ou não presta para a escola. A escola tem esse caráter, né, de quem está apto e quem não está, quem passa e quem não passa, vamos dizer assim, né. Nas indústrias, né, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, nas próprias forças armadas, a disciplina, esse caráter disciplinador dos corpos, ele vai estar em diversas instituições, né. Então o que muda? O Estado agora não executa mais as pessoas, pelo contrário, né? Ele passa a atuar como se ele estivesse fazendo o bem. O Estado está buscando fazer o bem, né? A justiça agora busca fazer o bem, busca corrigir a pessoa, né? Não punir a pessoa simplesmente. Não, agora está tentando corrigir, tenta passar essa imagem, né, de que na verdade agora tem um sentido positivo de correção, né? Ao mesmo tempo, existe um controle cada vez maior, né,
do comportamento das pessoas, né? Em qualquer desvio das normas, padrões, vai ser algo ressaltado, né? Isso se aplica no ambiente da escola, na medicina, na psiquiatria, na justiça, né? Ou mesmo na discussão sobre a sexualidade que vem da psicanálise, né? As sexualidades que vão ser categorizadas, vão ser nomeadas e tratadas como periféricas a partir dali, em relação a uma sexualidade que é central, que é nas relações de poder é mais dominante que a heterossexualidade, por exemplo, né? E uma citação que eu trouxe aí para a gente tentar fechar melhor essa discussão aí, que o Foucault coloca, né, como é tudo sobre o corpo. Antes era o matar, o torturar, e agora é o disciplinar o corpo, o controlar o corpo, o manter os corpos, os indivíduos dentro de um padrão, né, de funcionamento. Então aí um trechinho do Vigiar e Punir também, da parte inicial. Em nossas sociedades, os sistemas punitivos eles devem ser recolocados em uma certa economia política do corpo. Ainda que não recorram a castigos violentos ou sangrentos, mesmo quando utilizam métodos suaves de trancar ou corrigir a pessoa, né, é sempre do corpo que se trata, do corpo e suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e sua submissão. Então é tudo sobre o corpo. Se não é torturar, matar, é controlar, é disciplinar, é não deixar sair de controle o corpo, né? Aí eu tinha salvo aí esse meme, que é uma brincadeira, mas é mais ou menos sobre isso aí, né? Que o Foucault tá falando. Ali o pássaro, que é como se fosse o Foucault fazendo uma apresentação, tipo um stand-up, sei lá, e ele fala, né? A coisa é tipo uma prisão. Aí alguém vai, fala mais uma coisa mais original aí, pô. Aí ele começa a suar ali, né? Ele começa a olhar assim e fica nervoso. E ele olha pra mão. A fábrica é tipo uma prisão, a escola é tipo uma prisão, o hospital é tipo uma prisão, o quartel é tipo uma prisão, a prisão é tipo uma prisão. Quer dizer, o Foucault está dizendo que todas essas instituições têm o objetivo de disciplinar, de controlar, de produzir indivíduos padronizados, dóceis, domesticados, né? É o disciplinar dos corpos, que ocorre através das produções dos discursos, das relações de poder que ocorrem na sociedade, né? O que a gente pode chegar a algumas conclusões, assim, mais objetivas possíveis, né? Primeira coisa, o Foucault trouxe um grande impacto, né? O trabalho dele produziu um grande impacto nas ciências humanas como um todo, né? Não só para a filosofia, ele era filósofo, então ele tem uma importância gigantesca para a filosofia, mas também para as ciências sociais, para a própria história, para o método de se fazer história, né? E até tem um respingo na geografia. Em algum ponto ele fala sobre a importância do espaço, né? A relação do poder com o espaço. E o espaço geográfico é o objeto da geografia. Então ele impactou todas as ciências humanas, né? O fundamental, para a gente martelar aqui de novo, que é importante. Para o Foucault, o poder, então, o poder não pertence a ninguém, ou não pertence a alguém. Ele é relacional, ele está em relação entre todos que estão envolvidos ali na sociedade. Então o poder está espalhado, né? Atravessa as instituições para ele e atravessa os corpos dos indivíduos. Existem muitas críticas a isso, evidente, né? Assim como existem muitas pessoas que produziram seguindo essa linha do Foucault, produção teórica, existem críticas. E eu já vi muitas críticas que são mais até políticas do que teóricas, né? Que no caso aqui, se o poder não pertence a alguém, algumas pessoas diriam, então a burguesia não tem poder, né? As pessoas levariam para esse lado, de que, não, a relação de classe, que por exemplo estava evidenciada no Marx, né, uma classe é dona dos meios de produção, então ela está numa situação de classe dominante na sociedade e tal, que isso no Foucault uma crítica que existe, que é uma crítica muito política, é que com Foucault isso se dissolve. Não está mais na classe dominante, o foco é a luta de classes, por exemplo, que seria o que o Karl Marx falaria. O Foucault não, o poder não está na mão de ninguém, não está na mão da burguesia, não está na mão do Estado, ele atravessa as instituições. Existe um jogo que envolve essas instituições, mas o poder está espalhado. Não tem como dizer que ele está na mão de ninguém, né? Então, o que a gente pode dizer tentando resumir a tese central do Foucault? Ele vai demonstrar que saber e poder, no caso, o conhecimento e o poder, estão intimamente ligados.
Os saberes, os conhecimentos que são produzidos, que não é só na ciência, é os diversos saberes da nossa vida, do senso comum, do mundo do trabalho, da esfera religiosa. Todo saber que é construído, ele é utilizado em algum discurso sobre o que é verdade. Então a importância dos discursos sobre o que é verdade, os discursos sobre o que é aceito, o que não é, o que deve ser aceito e o que não deve ser aceito. Esses saberes são utilizados através de discursos para gerar o controle social, ou seja, para disciplinar as pessoas, para produzir padrões de comportamento, disciplinar os corpos, né? Sempre essa importância dos corpos que o Foucault traz, né? De disciplinar os corpos. Então, basicamente, nessas relações de poder, que a gente pode falar que são de poder-saber, né? Que são as duas coisas juntas, ocorrem por toda a sociedade, atravessam toda a sociedade, por meio principalmente das instituições sociais que vão protagonizar isso, né? Então, como a gente viu aqui nessa brincadeira aqui, que fábrica é uma prisão, é tudo uma prisão, a escola é uma prisão, é tipo uma prisão, né? Que, na verdade, o que essa brincadeira ali do meme quis dizer é nesse sentido que o Foucault coloca, que as instituições produzem controle social. A escola tem essa função, a medicina tem essa função, a psiquiatria, o direito, a própria política, o próprio campo científico vai produzir verdades, discursos. Isso vai ser utilizado para influenciar a nossa vida e controlar a nossa vida e gerar padrões de comportamento na gente, né? Então, pessoal, deixem as dúvidas nos comentários, tá? Ou me enviem. Se ficar mais fácil, me enviem, não tem problema nenhum, que até um dia eu respondo vocês no máximo. As referências estão aqui, mas também vão estar na descrição do vídeo, tá? Agradeço aí quem participou, assistiu a aula no caso, e não deixem de perguntar, não deixem de buscar tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima semana aí, pessoal. Valeu!